Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O livro Universo em Desencanto fala em milhões de milênios, fala muito em milênio. Então, esse milênio que ele fala é do Cronos ou do Kairos. O tempo é tridimensional, quantitativo e qualitativo. Então, esse tempo aí, esse milênio, é Kairos ou Cronos? Tridimensional, como o Oswaldo acabou de falar aí agora, tridimensional, 3, ou seja, 3, tri. Existe 3 máquinas dentro da nossa cabeça, que é o relógio, a máquina da imaginação, a máquina do pensamento e a máquina do raciocínio. Só existem essas 3 máquinas dentro do relógio, que é a cabeça. Relógio esse com 7 ponteiros diferentes um dos outros, que são os 7 sentidos da vida. Das 7 partes do porquê, todos assim são. Essas 7 partes é com referência a esses 7 sentidos, que são 7 ponteiros do relógio, que é a cabeça. 3 partes em cima e 4 partes no chão. No chão, água, terra, animais e vegetais. Em cima, sol, lua e estrelas. As 7 partes do porquê todos assim são, com referência a esses 7 ponteiros, que são os 7 sentidos da vida. 7 ponteiros que são os 7 sentidos da vida, Porfírio. 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narizes e uma boca. Às vezes a boca vale mais que todos os outros, né? Eu estou tentando treinar a minha. Mas são esses 7 ponteiros que estão na nossa cabeça. 2 ponteiros da visão, direita e esquerda. 2 da audição, de modo semelhante, direita e esquerda. E 2 narizes. Todo mundo pensa que tem um nariz só, mas são 2 que quando um entope, o outro funciona. Então assim nós temos que também considerar. E a boca, que tem um sentido triplo, né? Vale por 3, né? É um ponteiro que magnânimo. Ai de nós se não fosse a boca, né? O alimento da máquina, os paladares, até para a gente poder viver, a boca é tudo. E às vezes uma grande maldição, porque fala o que não deve, aí é terrível. Ela tem a direita e a esquerda nos efeitos que a boca produz, porque ela tem a fala. E aí é que a coisa fica muito complicada. Se não tivéssemos que falar, certamente a humanidade seria muito mais feliz, e será, com o desenvolvimento do ponteiro maior, que é a máquina do raciocínio, que está materializada no istmo do mesencéfalo. A máquina do raciocínio que está materializada no istmo do mesencéfalo. E também nós vamos chegar lá, se der tempo, no próximo vídeo, quem sabe próxima semana, porque nós estamos aqui no tempo da eternidade e cabe aí uma boa explicação razoável que o tempo que nós temos quantitativo, como os gregos deduziram e os suíços aperfeiçoaram nos nossos relógios, e a gente usa aqui essa psicose de realizar a vida. Temos 15 minutos para fazer um vídeo, pronto, já é uma psicose. Se não tivesse tempo marcado, essa coisa toda, a gente talvez até nem precisasse falar, porque já estaria tudo dito. Bom, então a questão é, como que tudo isso foi formado? O livro Universo em Desencanto nos mostra que, antes de existir o tempo quantitativo e o tempo qualitativo, conforme os gregos deduziram com o pensamento e a imaginação, existe o primeiro tempo, que nós falamos como terceiro, mas o terceiro no sentido evolutivo. Mas o primeiro tempo é o tempo das eternidades. Ou, se melhor dizendo, tridimensional é o tempo dos degraus. Então, o racional superior, ele conta com a palavra eternidade, e às vezes a gente não percebe na leitura do livro, é que ele fala da eternidade quantitativo, ele fala da eternidade qualitativa, e ele fala da eternidade absoluta.
Quando ele fala da eternidade absoluta, eu tenho uma referência simples aos 21 degraus. É para a gente tentar se equacionar ou buscar nessa sugestão de apropriar e desdobrar o conhecimento que ele nos dá. Ele nos fala dos 21 degraus. Então, 21 degraus para a formação do mundo elétrico e magnético. Assim começa o primeiro volume da obra. Confere? Estamos aí com ele na nossa frente. É isso, Luiz Cláudio? 21 degraus. Agora, é como ele fala, cada degrau desse era uma eternidade, certo? Cada degrau corresponde, não uma, pode ser 20. Sim. No degrau. O degrau é o tempo absoluto. Sim, agora... Vamos concentrar nossa atenção hoje, nesse vídeo, sobre as questões que o racional superior nos mostra. O mapa da descida aqui, da parte racional. Dos 21 degraus, Sim. degraus, que ele chama de eternidade também, mas dentro do 20º degrau, por gentileza, Luiz Cláudio, 20º degrau, o que é o 20º degrau? Vamos chamar de degrau. Diz o racional superior, 20º degrau, novas criações, novos entendimentos, já se entendiam regularmente. Então, me desculpe aqui, o 19, que é justamente o degrau anterior. 19 diz, a vegetação completamente modificada já existia dia e noite. Foi então aí que se formalizou a deformação. Exatamente, no 19º degrau é que começa a existir dia e noite, e no 20º degrau é que começa a haver a contagem do tempo. E ele fala da contagem do tempo, aí é onde entra o tal Cronos. O Cronos só começa a atuar nas nossas vidas, na vida da deformação, no 20º degrau. Isto aqui é para que a gente passou a ter noção, né? Aqui embaixo, a gente lá atrás, mas já aqui na mecânica material, tendo noção de passagem de tempo. Que é a contagem. Começamos a contar o tempo por quê? Porque começou a existir noite e dia. Quando o Sol era apenas um clarão e iluminava a Terra toda, não havia essa noção de tempo. Então o tempo começa a ser contado de uma forma primária. No início é a noite, o dia, a lua que aparece. Então as civilizações antigas, elas se basearam nesses movimentos para contar e demarcar o tempo. Daí chegar no aperfeiçoamento grego, da mitologia grega, do Cronos e do Kairos. Não é isso? Bom, mas isto é no 20º degrau. Porque antes houve toda essa formação. E este é o tempo, esses 21 degraus, é o tempo que existe por trás dos dois tempos. Que são exatamente o contador, o quantitativo, e o qualitativo, que passaram a existir no 20º degrau, e que o racional superior, em alguns livros, ele nos diz que nós estamos na metade da 20ª eternidade. Ou seja, na metade do 20º degrau. Ele diz que já se entendiam regularmente. Foi no 20º degrau. Então, nesse entendimento nós estamos vivendo hoje em dia, nos entendendo regularmente, certo? Isso, que é a metade do 20º degrau. Mas nada parou, porque o 21º degrau foi aberto, fisicamente aberto, com a entrada do aparelho do racional superior da Terra na Terra. Quando o aparelho do racional superior da Terra é materializado na Terra, forma os três poderes, que são os 3 dias que ele dormiu. Estou falando do senhor Manuel Jacinto Coelho, que nasceu no dia 30 de dezembro de 1903 e dormiu 3 dias. E esses 3 dias para a formação dos 3 poderes, nele, no aparelho. Então aí entra, ou começa a entrar o 21º degrau, que é onde nascem os primeiros passos que nós estamos. Mas o 20º degrau ainda existe, e nós ainda estamos nele. E levou
e agora eu vou me atrever, tomara que eu esteja errado, para chegar e dizer assim, professor Porfírio falou uma heresia, mas ele, depois de formar 3 dias, 33 anos, para poder concretizar a sua formação. Astrologicamente, esse número eu observei em alguns estudos e pesquisas que eu tenho feito. O 33 tem um fundamento muito grande na astrologia. Por exemplo, quando nós falamos da tríplice conjunção planetária, na astrologia existe o conceito de que os efeitos produzidos pela tríplice conjunção, eles duram ou levam até 33 anos para terem o efeito devido sobre nós, ou sobre a humanidade. Ou seja, esses 3 anos que nós estamos vivendo aí do coronavírus, que é o final de 2019, 2020, 21, 22, teremos mais 33 anos em que as coisas vão sendo estabelecidas de uma forma regular, de modo semelhante e antecedendo o 21º degrau, que é o mundo racional. Aí sim, o 21º degrau é o mundo racional? Sim. Porque se não houvesse a união dos 2 mundos, que é o alfa e o ômega, fica para você estudar, o 21º degrau é que junta com o primeiro. Então, quem entrar no 21º degrau está no mundo racional. Quem não entrar está na 20ª ainda no mundo das transformações. Porque existe, pelo meu modo de ver, existe aqueles que se adiantam, como o racional superior fala, no conhecimento, né, Porfírio? Que se adiantam no conhecimento e já já está vivendo praticamente no novo degrau, no 21º. É isso mesmo? É mais ou menos isso? Mais adiante nós vamos ter elementos que ele nos dá sobre os tais milhões de milênios. Cada um no seu tempo, tendo o seu desenvolvimento. Milênio, no 3º milênio, quer dizer desenvolvimento. É a gente sair do degrau, que é vamos dizer assim, os degraus da formação e conformação, da degeneração de tudo, e o retorno. Quando chega no 21º degrau, a união dos 2 mundos, nós já estamos de volta ao mundo racional. Ou seja, é como se nós tivéssemos descido num buraco e voltado dentro do tempo absoluto. A parte da planície que não deformou e não degenerou, ela vem no seu tempo do absoluto. O ser humano, ou os seres humanos que entraram naquela parte que não estava pronta, vieram fazendo um percurso longo, regressivo, e aí acaba voltando ao mundo racional. Sugestivamente, nós temos aí 2 figuras para mostrar para vocês que estão no livro fininho, amarelo. Somente no livro fininho amarelo nós temos essas 2 figuras. Depois nós mostramos aqui para vocês em vídeo. A primeira é um ovo, ou melhor, primeiro um círculo, mostrando os 21 degraus. E a segunda é ovalada, mostrando também as 21 eternidades, quem sabe. Degraus e eternidades. Nós podemos entrar em discussão sobre o mérito dessa questão no nosso próximo vídeo, porque não vai dar tempo de falar tudo que a gente quer neste aqui. Dr. Carlos. É verdade. É uma questão elevadíssima. Como sempre eu repito a palavra, parece um palavrão, uma metafísica, é uma questão metafísica, está nos alfabetizando sobre as transformações, sobre como nós viemos parar aqui e como vamos voltar, né? Então, a linguagem do racional superior, os estudiosos dizem que ele atribui significado novo a vocábulos já comuns, já antigos, neologismo, até cria neologismo também. Às vezes é assemântico, ele fala linguagem até violenta, né? Que chama de bicho, e tem gente que fica melindrado com isso. Mas é muito simples. Só gostaria de complementar aqui, essa questão das eternidades já foi bem falada. Quando falou nos 7 ponteiros, 7 sentidos, 2 olhos, a pessoa sabe que são 2 olhos. Mas falou 2 narizes,
Então, tem uma colocação aqui de Hatha Yoga. O lado direito é elétrico, a narina direita, se a pessoa tampar a esquerda e respirar rápido com a direita, tiver com a pressão baixa, em poucos segundos a pressão normaliza, porque é ligado ao Sol. Ra, Sol, Ta é Lua. Sol, Lua, lado direito e lado esquerdo, e o acesso pela respiração faz um efeito na pressão arterial imediato, né? Se quiser baixar, tem que respirar rápido com a esquerda. Então, são dois narizes, por gentileza. são dois narizes, né? Então, o exercício, como o Porfírio falou, para repetir, então, Hatha, Sol, Lua, lado direito, lado esquerdo, lado elétrico, lado magnético. Se a pressão está alta, tampa o lado direito, respira rápido com a narina esquerda, que a pressão abaixa. Se ao contrário, a pressão está baixa, tem que respirar rápido com a narina direita e a esquerda tampada, né? Então, para provar que são dois, então, essa lateralidade do cérebro, dos sentidos e da áurea. A nossa áurea também tem uma lateralidade muito marcante, elétrica do lado direito e magnética do lado esquerdo. Então, é só esse o complemento, e o assunto é muito elevado, muito vasto e vai continuar. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo e Desencanto. Salve!